Amigos, no Brasil vai ser um golpe, sim. Na Tailândia foi um golpe, no Egito foi um golpe. No Egito lá se elegeu um cara que era da Irmandade Muçulmana, que depois mudou o discurso e queria implantar a Sharia. Os militares fizeram um golpe, o povo estava descontente, o povo não queria mais que aquelas mulheres vestissem aquela burca, aquelas coisas lá da Irmandade Muçulmana, começaria a vir atos de terrorismo, etc. Na Tailândia, a presidenta roubou 5 milhões, uma amiga dela, e, a Tailândia, naquela época, naquele ano, em 2014, ia baixar o produto interno bruto 1,5%. Nos últimos 30 anos vinha só crescendo. Daí os militares intervieram. E no Brasil foi um golpe em 64 e vai ser um golpe agora. Que porcaria é essa de ficar falando em democracia? Se aqui no Brasil não tem democracia, né, amigos? Nós todos instruídos sabemos que aqui no Brasil não tem democracia. Nós todos que temos um pouco de conhecimento, sabemos que aqui já é um Estado autoritário, então não é democracia isso aqui. E pior que é um Estado autoritário comunista. Então vamos parar de entrar na dos comunistas, os comunistas que falam em democracia. São os comunistas que dizem, não, temos que preservar a democracia. Eles estão dizendo, temos que preservar esse Estado autoritário comunista. Os senhores estão entendendo, senhores? Os senhores que conseguem, que a classe, como o general Vilas Boas fala, a classe mais instruída do Brasil, consegue entender isso bem. Agora, a grande verdade, a grande massa da população brasileira, 98%, não sabe a diferença entre democracia, ditadura, capitalismo, comunismo. Então, eu queria informar a grande massa da população brasileira que aqui já é uma ditadura comunista, é um Estado autoritário. Eles fazem as leis que querem. Se eles quiserem, eles não mandam verba para os hospitais, eles fazem de propósito faltar remédio nas cidades, nas pequenas cidades, fazem de propósito a educação errada, fazem de propósito ensinar pedofilia nas escolas, fazem de propósito a ideologia de gênero para dizer que a criança nasce sem sexo. Então, isso é um Estado autoritário, que seria o comunismo. Um Estado autoritário, porque um Estado autoritário de direita, capitalista, é o que nós queremos, é um Estado autoritário, um regime forte, que vai colocar ordem no Brasil, vai colocar ordem na sociedade, ordem na moral do brasileiro. Então, todos nós e os senhores, instruídos e os não instruídos, estão sentindo que o Brasil está uma bagunça. O povo brasileiro, desde o miserável ao pobre, a classe média, ao rico, sabe que o Brasil está mal. Eles não estão gostando que se ensine ideologia de gênero na escola, que se ensine pedofilia, que se roube verba da merenda escolar, que se roube verba da educação, verba dos remédios, verba dos hospitais. Ninguém gosta. E só quem faz isso, que pode roubar tanto, são ditaduras, são estados autoritários. Aqui não é democracia. Se aqui existisse democracia, os juízes estariam prendendo esses grandes corruptos, a Polícia Federal estaria prendendo esses grandes corruptos, o Ministério Público estaria prendendo esses grandes corruptos ladrões que roubam verba da merenda escolar. Aí o teu filho já está fraquinho, mal alimentado, pega uma diarreia, uma pneumonia, uma simples diarreia, uma simples pneumonia e morre, porque ele está mal alimentado. E o político rouba da merenda escolar. Só em São Paulo não roubaram 1 bilhão e 400 milhões? Essa turma do PSDB lá. Então, meus amigos, vamos falar a verdade. Parar com esse chororô, xiriri. Vocês estão entrando nós somos tão simplórios, a classe instruída no Brasil, que a gente ainda está preocupado. Hoje, dizer, não, nós somos democratas. Claro que nós somos, eles é que não são, porra. Aí eu vi hoje o Bolsonaro lá na entrevista da Globo, querendo provar. Porra, por que tu não abriu logo o jogo, amigo Bolsonaro? Hein, Bolsonarito? Bolsonarito, querido, tu tá no esquemão aí, porra? Abre o jogo, cacete. Tu devia ter falado isso, explicado isso. Tu devia ter explicado em 64, foi um golpe, sim. Existia um presidente do Brasil, João Goulart, dia 31 de março. Dia 31 de março saiu o Mourão, o Mourão Filho, lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, com o exército.
e veio para o Rio de Janeiro e foi lá no, se não me engano, é o primeiro exército do Rio de Janeiro, era, né, na época. E acordou lá o Costa e Silva, que também queria, mas não queria. Aí os outros militares o apoiaram, os outros alto comando. Acredito que isso já estava até meio arranjado entre os militares, entre os alto comando, entre os comandos das regiões do Brasil, como já está agora. Eu acredito que agora já escolheram o general Mioto, que será o presidente do Brasil. E não se esqueça que ele comanda o melhor, o mais preparado exército brasileiro, que é o Comando Sul lá, que pega os 3 estados, vou repetir rapidinho. Rio Grande do Sul, lá embaixo, Santa Catarina e Paraná. É o mais bem armado, mais bem preparado. Bom, então, meus amigos, vamos parar com frescurite e vamos falar lá. Nós temos que sair da mesmice de responder não. Em 64 foi um ato constitucional. Foi não, amigos. Eu acabei de explicar que não foi, né? Aí, dia 31, os generais agiram. Aí, dia 1º, o João Goulart foi lá para Brasília, tentou convencer lá o general daquela região de Brasília para enfrentar o Mourão. Ele não concordou, ficou com medo, mas foi preso esse cara. Aí depois foi lá para Rio Grande do Sul tentar convencer o general, o comandante lá da região sul, não convenceu. Aí ele pegou um avião e fugiu do Brasil. Aí no dia 2, isso. Dia 2, o dia 3, se não me engano, os deputados divulgaram uma carta dizendo que o Brasil estava sem presidente, sem governo. Aí então assumiu uma junta militar dia 3 de abril, 3, 4 dias depois. Depois de mais alguns 7 dias, 8 dias, essa junta militar escolheu um presidente. Então foi um golpe, sim, com muita honra, muito orgulho, poxa! Então agora vocês sabem que aqui no Brasil não existe mais democracia. Existe democracia, hein? Candidatos aí à presidência da República, todos eles, todos! Qual é a de vocês, cacete? O que vocês estão querendo, poxa? Fale a verdade, ensine o povo. Querem continuar enganando o povo? É tudo do mesmo esquema, é isso? Continuar enganando a população brasileira? É tudo do mesmo esquemão, é isso? Temos que falar a verdade para a população brasileira, pessoal. Agora vocês estão fazendo o papel dos comunistas. Que vergonha, que feio, que desonra para o povo brasileiro, que desonra, porra! Não é possível, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, senhores, temos honra, dever, responsabilidade. Responsabilidade. Os militares naquela época tiveram responsabilidade de assumir os seus atos. Não ficaram com mentirinha se escondendo, não. E aí, mesma coisa foi lá no Egito, mesma coisa foi lá na Tailândia. É assim, um golpe é quando você destitui o governo que está lá no poder. Isso chama um golpe de Estado, que é muito comum, meus amiguinhos. Meus amiguinhos, é muito comum. Parabéns pra você. Porra! Que merda de Brasil é esse, caralho? Vamos ficar o tempo todo atrasados, feitos os paspalhos velhos? Nós já somos velhos, amigos. Que isso, meu Deus do céu? Que isso? Vão continuar sendo explorados por todo mundo, o Brasil roubado, nossa riqueza roubada. Eu com 70 anos tenho que trabalhar feito um doido, e todos os brasileiros, com exceção desses vagabundos que ganham aí 30 mil de aposentadoria, a grande maioria tem que ralar para ganhar dinheiro, para viver, senão quebra, com essas leis ambientais imundas, porcas, comunistas. E vocês, empresários aí, tendo que corromper, sendo corrompidos, fudidos, amargurados pela vida fora, cacete. Que é isso, pessoal? Honra, dignidade, cidadãos brasileiros, do pobre ao miserável, classe média ao rico. Falamos a verdade, vamos assumir que nós somos gente, nós não somos bichinhos nem criancinhas. E Bolsonaro, para com esse joguinho aí de fazer o papel do comunista. Você está até parecendo comunista, poxa. Aqui no Brasil, em 64, foi um golpe, sim, é um golpe de Estado. Quando se tira um governo, é um golpe de Estado. E agora vai ser um outro golpe de Estado também. Entenderam? Divulga esse vídeo, pessoal. Vamos compartilhar. Vamos ter brilhos nas nossas veias, no nosso coração, no nosso cérebro. Pelo amor de Deus, senhores. Um abraço. Boa sorte, bons momentos. Tchau. Deus, pátria, família. Honra, dignidade. É isso aí que nós precisamos, meus amigos. Um abraço. Tchau.